Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você sabia que o sono influencia diretamente o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 30% das crianças têm algum tipo de distúrbio do sono, o que pode afetar comportamento, atenção e até o rendimento escolar. Mas afinal, como criar uma rotina de sono saudável desde cedo? Eu sou Ziele Ferreira e te convido a pegar carona comigo no Saúde em Dia, um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida de forma leve, prática e acessível. Hoje vamos conversar com a psicóloga clínica infantil Rebeca Serafim sobre sono infantil e como as famílias podem ajudar os pequenos a dormirem melhor. Rebeca, seja bem-vinda ao Saúde em Dia. Muito obrigada, Uza. É uma alegria estar aqui com você. Espero que toda a informação, tudo que a gente converse aqui, compartilhe, seja extremamente útil para as pessoas que estão nos assistindo. Rebeca, esse assunto que a gente trouxe para cá, ele foi extraído de pautas de conversas do dia a dia. Então, por isso que hoje a gente vai abordar essa questão do sono infantil. A gente já falou do sono adulto, né, para as pessoas adultas, da importância do sono para a nossa produtividade, para o nosso bem-estar. Então, eu quero começar te perguntando o que é considerado um sono saudável para as crianças e qual que é a quantidade ideal de horas para uma criança, por exemplo. A questão de saúde, ela é muito individual, né? A gente tem parâmetros, é claro, que norteiam o que é saudável, mas o que pode ser saudável para mim, talvez para você não seja, né? Então, assim, a gente tem um parâmetro de 10, 12 horas ali, é o que é esperado, né? Para uma criança dormir bem, dormir e estar disposto no outro dia. A gente sabe que o sono é o que existe de mais reparador, né, no indivíduo. Quando se trata de infância, isso é exponencialmente maior, né, os benefícios para as crianças. Então, assim, uma criança que dorme cedo, pelo menos ali 8 horas da noite e acorda 6 horas da manhã, é o que a gente tem de mais saudável, sem muitos despertares ali noturnos, né? Então, essa é a média de sono que é esperado para que uma criança se desenvolva bem. É claro que nem sempre uma criança que dorme muito bem, ela vai ser saudável, né? Mas o sono é muito importante para reparar. E nem sempre uma criança que não dorme muito bem, ela não vai ser saudável. Isso não quer dizer, né? Não tá tão proporcionalmente igual. Mas é óbvio que isso influencia diretamente na questão de saúde dessa criança. Eu acho que isso é importante a gente frisar, porque muitas vezes as mães, as famílias, eles têm essa preocupação, né? De, ai, meu filho não tá dormindo bem e tal, e eles entram naquela neura. Mas é importante a gente deixar isso claro, tá? E você falou da questão do sono, que ele é reparador. É importante também, e eu queria que você trouxesse aqui pra gente os benefícios do sono para o desenvolvimento, né, físico, psicológico para a criança e os malefícios também. Porque assim, vamos tirar como parâmetro para uma pessoa adulta, quando ela dorme mal, no outro dia ela não está disposta para trabalhar, Sim. afeta o humor dessa pessoa, consequentemente vai afetar a relação dela com os pares, a produtividade no trabalho e para uma criança. Então, pensando no desenvolvimento infantil, né, nós temos na hora do sono. Por que o sono é tão reparador? Porque na hora do sono, existe muita reposição, né, de hormônios, existe muita reposição de neurotransmissores, existe muita reposição de vitaminas no corpo, né, dessa criança. Quando a gente pensa ali no ciclo circadiano, que se inicia ali às 6 horas da tarde, né, e vai ali repondo a melanina, né, da criança, nós temos um impacto muito importante, por exemplo, na memória de uma criança, tá? Então, por que o sono é muito importante para o desenvolvimento infantil? Porque, se tratando de funções cognitivas, ele age diretamente,
né? Então, assim, é uma criança que tem boa memória, é uma criança que tem uma boa regulação do humor, né? É uma criança que ela tem um processamento de informação muito maior, né? Porque ela descansou o seu cérebro, ela descansou, né, o seu corpo fisicamente. Então, o cérebro ele trabalha muito melhor. Nas questões de saúde física, né? É uma criança que ela tem uma imunidade muito melhor, porque a gente tem uma reposição suficiente de vitaminas, né? Uma reposição suficiente de hormônios, né? De crescimento, por exemplo, no corpo dessa criança. Então, é uma criança que ela é muito saudável fisicamente, tá? Porque ali o corpo dela consegue repor, ele consegue reparar o gasto energético que ela tem durante o dia, quando ela realmente entra no estágio de sono necessário para haver essa reposição. E hoje a gente percebe também, Rebeca, que não é só os adultos que têm dificuldade para dormir. Sim. Muitas crianças também têm essa dificuldade. Isso é só uma questão de rotina? Pode ser uma causa só por questão de rotina? Ou pode haver uma causa emocional por trás? Eu acho que uma coisa puxa muito a outra, Uhum. né? Quando se trata do sono dos adultos, há índices que nos mostram que cada vez mais os adultos eles têm dormido menos, as pessoas têm dormido menos. Há uma romantização assim do excesso de trabalho, de produtividade, né? E há uma desvalorização do descanso, né? E isso tem impactado diretamente a saúde emocional das pessoas. E isso influencia os seus filhos, porque eles acabam observando aquele padrão de comportamento e entendendo que aquilo é normal, né? Não é normal descansar. Então, eu lembro que dormir à tarde, o cochilo da tarde, algumas gerações atrás, era inegociável, era um hábito, assim, que você não tinha como nem questionar, né? Então, a mãe já almoçava, a criança já sabia o próximo passo. É hora de repousar e descansar, né? Dormir cedo também era um hábito que era muito saudável, que é muito saudável, que era muito bem estabelecido nas famílias antigamente. Hoje não tem isso. Hoje os pais eles vão dormir meia-noite, os filhos estão dormindo 11h30, né? Então assim, isso uma coisa puxa a outra. A rotina exaustiva, ela impacta diretamente a saúde emocional. Então, isso de pais e de filhos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. É necessário, é saudável fazer pausas e dar a devida atenção e o devido valor ao descanso, principalmente ao sono de qualidade. E hoje, eu percebo assim, que há uma supervalorização daquele termo tempo de qualidade, né? E as pessoas esquecem que o tempo de qualidade perpassa a quantidade. As pessoas têm usado muito esse tempo de qualidade. Ai, mas eu dormi 3 horas hoje, mas pelo menos foi bom, eu consegui dormir bem, né? Será mesmo? Eu acho que o seu corpo precisa de quantidade, né? Então, assim, isso se aplica para tudo, né? Para relacionamentos, para manutenção de vínculos, mas especificamente de sono, não se aplica a questão do tempo de qualidade. A quantidade ela é tão importante quanto a qualidade, né? Então, isso é muito importante a gente pensar quando se trata de rotina, de exaustão de trabalho, de superprodutividade, enfim, principalmente na infância. Então, tudo é uma questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Agora eu trouxe uma pergunta que também surgiu numa roda de conversa. De os pais falarem assim, fulano à noite parece que é ligado no 220. O que pode estar por trás dessa agitação toda para uma criança que quando chega à noite fica agitada e os pais não conseguem colocar para dormir naquele horário que é adequado, ali por volta das 8 horas da noite, por exemplo? Então, tem muitos fatores que podem estar influenciando, né, o sono dessa criança e o desacelerar do seu comportamento na hora de dormir. O nosso corpo, ele foi programado para entender as mudanças que existem no nosso dia. Então, por exemplo, quando o sol raia durante o dia, o seu corpo, ele automaticamente ele emite uma resposta entendendo que é hora de despertar. Isso serve também para a noite, né? Quando a luz do sol ela diminui, entra a produção mais excessiva de melatonina no nosso corpo, que é o hormônio que é responsável pelo sono, né? Então, automaticamente o nosso corpo, ele vai emitindo respostas pedindo descanso,
Quando isso não acontece numa criança, a gente precisa, claro, avaliar, fazer uma análise funcional do comportamento dessa criança e identificar o que causa. Por quê? Pode ter transtornos de sono associado, pode ter transtornos do neurodesenvolvimento ali associado, né? Tem muitos fatores que podem estar influenciando quando se trata de neurobiologia do corpo. Mas vamos pensar que talvez não seja esse o fator. Seja uma criança funcional, que não tenha, né? Talvez essa criança ela não tenha uma rotina bem estabelecida. Era entende? a próxima pergunta que eu tava pensando aqui. O adulto, ele precisa de rotina para quase tudo na vida dele, para funcionar bem. E a criança? Então, seria esse o problema? A falta de uma rotina apropriada? Se nós descartarmos todas essas outras possibilidades, né? Condições de saúde mesmo, assim. Se descartarmos todas essas possibilidades, talvez essa falta de rotina bem estabelecida, que traz previsibilidade para essa criança, entender que, opa, é hora de desacelerar, é hora de descansar, é hora de repousar, é hora de dormir. Então, a falta de rotina, ela impede que o meu corpo e a minha mente entenda que é hora de desligar e descansar. Ela faz o sentido contrário, ela liga na tomada o 220, entende? Então, a rotina, ela é uma excelente aliada para qualquer hábito da vida que você queira estabelecer. Mas, como nós estamos falando do sono, ela é uma excelente ferramenta para auxiliar as crianças nesse hábito que é tão importante. Então, dentro ainda dessa questão da rotina, para a gente auxiliar aquela mãe que talvez, né, não tenha todas as informações adequadas, qual que seria uma rotina ideal para uma criança saudável, normal, para que ela consiga dormir ali no horário planejado e ter a quantidade de hora também adequada para o desenvolvimento dela? Olha, Ose, eu sempre ouço, né? As pessoas sempre perguntam assim, Rebeca, qual que é a rotina ideal? A rotina ideal é aquela que a sua família consegue realizar, entende? Mas é claro, para tudo a gente tem parâmetros, né? Sim. Quando se trata de sono, o ideal é que essa criança ela esteja na cama no máximo 8:30 da noite, né? No máximo, estourando. No mínimo 7:30, 8 horas, ela já tem que estar desacelerando, ela já tem que estar ali na cama, né? Mesmo que ela vá adormecer lá por 9 horas, por exemplo, mas ela precisa estar na cama 8 horas da noite, por exemplo. Isso implica em quê? Em ajustes no seu dia a dia. Em ajustes no antecedente desse passo importante que é levar a criança para a cama 8 horas da noite, que é 5 horas da tarde ou então 7 horas da noite, não tem que estar mais menino pulando de sofá para sofá em casa. A gente tem que desacelerar, né? Então, você precisa encontrar... É claro, tem famílias que, por exemplo, saem do trabalho 6 horas da tarde. Então, 8 horas da noite, eles ainda estão organizando as crianças, dando janta para as crianças. Então, às vezes é inviável, né, estabelecer uma rotina ideal para aquilo. Mas você precisa organizar o seu dia, né, e fazer todos os dias a mesma coisa. Entende? Rotina também implica nisso, né? Em consistência, em persistência. Fazer todos os dias a mesma coisa. Então, você precisa encaixar essas prioridades no seu dia para você encontrar o que é melhor, né? Para o sono do seu filho. Mas uma coisa importante, a higiene do sono, ela é algo que precisa ser realizado, precisa estar inserida na rotina de sono dessa criança. Então, desacelerando, apagar as luzes de casa, por exemplo, um banho relaxante, uma leitura suave antes, né, de levar essa criança para dormir, uma música, uma tradição familiar, ou seja, eu tenho famílias no consultório que eles têm tradições, por exemplo, de apagam as luzes e fazem sombras com as mãos, e ali o pai vai fazendo e a criança vai observando, ele vai contando uma história. Então, assim, são hábitos, né? São tradições que você vai criando, que você vai estabelecendo com a criança, que ela vai internalizando, entendendo, não, esse é o padrão para eu desacelerar, entende? Agora, é importante a gente falar que a gente precisa tomar cuidado com as associações de sono que essa criança pode ou não fazer com esses hábitos que a gente vai associando ao sono, sabe? Então, isso é muito perigoso também. Se não for algo que incomode a família, né?
Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o ideal, eu penso que o ideal é nós ensinarmos para as crianças terem autonomia na hora de dormir. Não necessariamente terem ali a figura do pai ou da mãe, embalando a rede, batendo no bumbum, cantando uma musiquinha e tal. A criança só dorme. Você já viu aquilo? Tem crianças que Sim, só sim. dormem com o pai ali dentro do quarto. Tem crianças que só dormem depois de tomar a mamadeira, só dormem depois de tomar o Nescau, né? Então, assim, essas associações, elas acabam atrapalhando um pouquinho. A gente precisa tomar cuidado com elas, né? Mas se for algo que for saudável para ajudar essa criança a dormir, é viável. E agora sobre o uso das telas, porque é Sim. algo comum, já virou rotina na vida de muitas crianças. À noite, aquela criança que o pai e a mãe não tem uma rede de apoio para ajudar e que libera a tela, enfim, ali para a criança assistir algo na TV ou no próprio celular, qual que seria o limite ideal de até que horas essa criança poderia estar exposta à tela? Porque os estímulos atrapalham muito na questão do Muito. sono, né? É. Olha, as telas, elas são um fator que influencia demais a desregulação do sono das crianças. E isso já é falado muito, né? As pessoas, elas já têm, eu observo hoje que as pessoas já têm essa consciência do Uhum. quanto que faz mal. Mas a dificuldade maior das famílias é de se desvencilhar delas, né? Na maioria das vezes. Então, assim, no máximo, se a sua criança vai para a cama 8 horas da noite, o ideal é que ela não veja, né? Não pegue, assim, pelo menos nas 3 horas que antecedem o horário que ela vai para a cama. Mas, assim, no máximo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, né? Rebeca, não consigo de jeito nenhum, não tenho os meninos viram a casa de cabeça para baixo, né? Sei lá, estipula um tempo limite. Então, ó, 20 minutos, 1 hora. Não, 1 hora não, por favor. 20 minutos, né? 30 minutos. É você sempre lembrar que o impacto que isso vai causar, desregular o seu filho, vai agitar o seu filho, vai te dar trabalho. Então, isso é proporcional, né? Mas se não tiver jeito, estipula uma quantidade limite de tempo. Hoje a gente tem muitos mecanismos que nos ajudam para isso. Eu gosto de indicar, por exemplo, o mouse time, que é um timezinho que é bem lúdico, onde é um ratinho que vai comendo uma maçã até chegar no queijo. Então, os pais colocam ali e falam, ó, 20 minutos, 10 minutos. Quando ele chegar no queijo, já acabou a tela e tal. Isso traz previsibilidade para a criança, vai fazendo com que ela se autorregule, que aquele tempo Uhum. limite vai acabar. Mas o ideal é, no máximo, 3 horas. Né? Antes, assim, não oferecer mesmo para as crianças. Aquelas crianças com transtornos, por exemplo, de TDAH, com alguma questão comportamental, Uhum. a rotina de sono para essas crianças é diferente. Qual que seria a abordagem também ideal? Você já falou aqui que o ideal é que se aplique a cada família. Aquilo É, funciona para sua família, ok. é. Qual que seria uma abordagem para esse tipo de comportamento das crianças? Olha, Ozzy, é uma excelente pergunta, porque, veja bem, por isso que eu gosto de deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, para as famílias, quando eu atendo, que cada família, ela tem um contexto, ela tem um estilo de vida, ela tem uma filosofia, né, que embasa a sua educação, enfim. Então, por isso que, às vezes, o que funciona para minha família não funciona para outra, né? E quando se trata de crianças neurotípicas, a abordagem ela muda um pouquinho, né? Toda criança é criança, independente, né? Toda criança é criança. Mas muda sim algumas coisas. Uhum. Então, quando a gente pensa no cérebro de uma criança neurotípica, nós temos uma formação completamente diferente. Uhum. Então, em muitos casos, a gente vai precisar, por exemplo, associar uma medicação, associar um estímulo químico, né? Para essa criança produzir mais melatonina, que é a própria melatonina. Então, às vezes, Sim. manipula uma melatonina, ajuda bastante, né? Essa criança a dormir melhor, a descansar melhor. Então, a gente precisa pensar, quando se trata de famílias neurotípicas, nós precisamos pensar em alguns casos, tá? Não são para todos, mas em alguns casos nós precisamos sim pensar em associar, né,
uma suplementação diferenciada para essa Uhum. criança ter no seu organismo um funcionamento muito melhor daquele hormônio. E fazer as higienes do sono a higiene do sono e as práticas de desacelerar mesmo aquela criança, tá? Então, muda pouca coisa, mas é claro que muda. Tá? Então, Uhum. assim, às vezes é uma criança que tem muita rigidez cognitiva, que tem muita aversão, por exemplo, a, a dormir com aquele cobertor, que a textura influencia da cama, né? Às vezes a criança que tem, sim, uma associação bem importante ali da mãe. Então, você vai sentindo qual que é o ritmo ali da sua criança, o que que funciona para ela desacelerar, e você vai se adequando, tá? Mas funciona a mesma coisa. Rotina, previsibilidade, às vezes medicação, suplementação adequada, até para Uhum. as crianças típicas mesmo, tá? Reposição de vitamina B12, vitamina D, né? A melatonina, a própria melatonina. Mas nas crianças neurotípicas isso às vezes é um pouquinho mais, porque às vezes tem um distúrbio de sono associado, né? Uhum. Às vezes são crianças que têm uma agitação motora muito importante. Então, às vezes, precisa de uma medicação para ajudar a regular. Então, algumas coisas são casos que a gente precisa avaliar para orientar melhor. Mas, de praxe, a rotina, a previsibilidade, ela sempre ajuda muito. E para aqueles pais que já tentaram de tudo e mesmo assim as crianças têm dificuldade para dormir, qual que é a hora de procurar um especialista, por exemplo, para ajudar nessa questão? Ah, boa. Então, assim, se o seu filho, né, eu sempre gosto de dizer que nunca desista. Sempre, toda hora é hora de começar ou recomeçar. A gente precisa lembrar que a infância, ela é um período muito curto e a gente precisa plantar, é o momento da gente plantar, é o Uhum. momento da gente semear, né, na Sim. vida das crianças, né, nessa fase de desenvolvimento, é a infância. E nunca desistir, sabe? Mas se o seu filho, ele tem muitos despertares, se você já associou, por exemplo, já foi no médico, né, já foi com esse especialista, já associou, por exemplo, uma suplementação, já fez, né, uso de melatonina, já fez de tudo e não deu certo, e ele tem muitos despertares no outro, isso impacta, por exemplo, as atividades de vida diária dele, por exemplo, impacta a escola, impacta, por exemplo, ele se relacionar, né, com os amigos, enfim, sempre tá muito letárgico, muito sonolento. Aí eu acho que é importante a gente procurar ajuda. Hoje, a gente tem não só os médicos mesmos, né? Neurologista, o pediatra, o próprio pediatra, neuropediatra, que auxiliam isso para avaliar se tem um transtorno, um Uhum. distúrbio de sono associado. Mas hoje em dia a gente tem muitos educadores de sono, né? Que auxiliam essa família a encontrar um caminho legal, Uhum. assim, para poder regular essa criança quando se trata de sono. Então, se a criança tem muitos despertares e você observa que isso impacta diretamente as atividades de vida diária dela no outro dia, ela é uma criança mais letárgica, é uma criança que não consegue se concentrar, uma criança que tem problemas de saúde Uhum. mesmo, né? De atenção, de memória. Eu acho que é importante a gente avaliar e mudar as rotas. Agora, chegando aqui ao final da nossa conversa, a gente tem um quadro que é a dica do especialista, Aham. que é para aquelas pessoas que ouviram a nossa conversa desde o início, anotaram, fizeram suas observações, e de repente aquela mãe, aquele pai que se descobriu, nossa, meu filho não tem rotina adequada, apropriada, nossa, a gente não tem esses costumes aqui em casa, mas que a partir dessa nossa conversa decidiram implementar uma rotina no dia a dia. Por onde eles devem começar? Olha, que boa pergunta, né? Por onde começar? Eu acredito que a gente precisa começar sempre organizando a vida dessa criança, tá? Com os hábitos. A gente precisa entender que os hábitos que essa criança tem falam muito sobre quem ela é e como ela dorme, tá? Então, por exemplo, uma criança que ela é ativa, que ela pratica uma atividade física, Uhum, que ela vai para a escola, que ela pratica uma atividade física, que ela tem um bom tempo com quantidade e qualidade com os pais. É uma criança que tem uma rotina organizada, ela vai dormir melhor. Uma criança que come saudável,
Então, vamos pensar nos hábitos de alimentação saudável também. Uma criança que só come hambúrguer, pirulito, doce, refrigerante. Gente, o corpo dessa criança, ele não produz o suficiente, né? De vitaminas, enfim, de hormônios que ajudam essa criança a adormecer, a desacelerar. Ela tem uma bomba de açúcar, né? Então, assim, os hábitos saudáveis. Então, organizar a vida dessa criança primeiro. Então, hábitos saudáveis, uma criança ativa, que tem contato com a natureza, sabe? Que não fica só na tela. É uma criança que se relaciona bem. Você organizou o dia e a vida dessa criança, aí é hora de partir para o sono, né? Porque às vezes o que acontece muito hoje? Os pais, eles querem organizar o sono. Mas o dia dessa criança tá uma bagunça. A vida dessa criança tá uma bagunça. E aí uma coisa não anda, entende? Então uma coisa puxa a outra. Depois que você organizou todos os hábitos, a vida dessa criança, o dia dessa criança, aí nós vamos pensar na noite. Aí nós vamos pensar no adormecer. Então, eu gosto de estabelecer ali um momento de desacelerar com a criança. Na minha casa, 7 horas da noite não tem mais luz acesa, só tem aquelas penumbrazinhas, aquelas luzes amarelas. Eu desligo tudo, fecho, para o meu filho ir entendendo que, opa, essa casa não tem mais nem faísca, nem fumaça, né? Então, eu vou estabelecendo alguns padrões para que ele entenda que é hora de adormecer. Você pode tentar fazer isso também. Estabelecer na sua casa alguns padrões, algumas questões ali para trazer previsibilidade para o seu filho, para ele adormecer. Então, as luzes apagadas, não tem mais música tocando, televisão ligada, gente falando alto, não tem. Aquele momento onde você vai desacelerar e preparar o seu corpo e o seu filho para adormecer de forma mais natural e mais saudável possível. Se possível fosse você conseguir, eu gosto de estabelecer uma leitura à noite. Eu acredito que traz consciência corporal para as crianças. E a criança dorme com a voz ali do pai, né, contando aquela história, sem falar do benefício emocional e o quanto que isso é benéfico para o vínculo afetivo da criança com o pai. Não vem nem não vem nem à tona isso, tá? Mas isso é maravilhoso. Então, eu gosto de indicar uma leitura gostosa, saudável, de um bom livro à noite também, antes de dormir para as crianças. E sem contar que cria memórias. Memórias. Gera memórias. Então, quando a criança cresce, vira um adulto, ela vai lembrar disso. Isso E mesmo. tem a tendência de replicar também com os seus filhos. Sem dúvida porque nenhuma. deu certo. Eu te ouvindo aqui no Dormir Cedo, quem me conhece diz que eu durmo com as galinhas. Que eu durmo muito cedo. Mas esse hábito é de gente de interior. Sim. A minha família é do interior, então os meus tios, meus avós, o jantar às 5 horas da tarde, 6 horas já estava todo mundo nos seus quartos para dormir. Só que dava assim, 5 da manhã, Também o radinho já estava ligado, então já era sinal para gente despertar. E como minha infância toda foi no interior, eu tenho esse hábito até hoje. Olha Eu só. durmo muito cedo. E tanto é que quando eu tenho compromisso, dá 9 horas da noite, meus olhos ficam vermelhos, eu já não consigo mais raciocinar direito. Olha, é um desafio, Rebeca. Mas eu gosto. E de se dormir você for cedo. parar para pensar, você é uma pessoa que adoece muito fácil, Não. né? Você é uma pessoa que tem todo mundo tem uma certa dificuldade de memória, né? De funções executivas. Mas provavelmente você é bem regulada emocionalmente, Sim, né? Então, sim, isso sou. tem muitos benefícios, gente, dormir cedo. E uma coisa também que eu gosto de falar para os pais, principalmente de crianças pequenas, é que ter uma criança que dorme bem e que dorme uma quantidade de horas suficiente, isso impacta muito na vida dos pais. Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Você tem que Sim. abrir mão de muitos compromissos, de muitas tarefas, para poder, por exemplo, durante a semana, eu não me convide para sair, às vezes eu nego, às vezes minha mãe, minha irmã, né? Vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, eu não posso. Eu tenho um compromisso comigo e com meu filho de ensiná-lo o caminho ali, né? De adormecer. Então, durante a semana, poucas vezes eu
eu assumo, assim, muitos compromissos à noite, porque a minha noite é dedicada a ensinar o meu filho a dormir e a também dormir bem, né? Então, isso é algo que a gente precisa falar para os pais também, porque muitas vezes os pais, eles querem que os filhos durmam bem, mas a noite é muito agitada, tem muitas coisas para fazer, tem muitos compromissos para ir, e aí a gente precisa abdicar de umas certas atribuições para poder dormir, né? Para as crianças entenderem isso, é dormir melhor. E ter ali a lista de prioridade, né? Para saber, agora é o período que eu preciso ensinar o meu filho a dormir bem. Então, é uma fase. Vai passar. Isso. E aí depois ele volta vai ter com a rotina. é isso normal. Mesmo. Muito se fala de equilíbrio, né? As pessoas falam que equilíbrio é tudo. Será? Eu gosto de trazer essa reflexão para as pessoas. Será que o equilíbrio é tudo? Porque muitas vezes, quando a gente tenta equilibrar as coisas e todas as atribuições que a gente... Fica nessa Você gangorra. fica naquele malabarismo, agora é minha função isso, agora é minha função daquilo. E o equilíbrio, muitas vezes, não é sempre, tá? Mas algumas vezes ele é muito exaustivo. Equilibrar as coisas cansam. Eu gosto de pensar nas prioridades. Acho que quando você pensa em prioridades, você tem menos desgaste emocional, físico, mental, né? Enfim. Uhum. Você pensa nas prioridades, as coisas ficam... Não é que ficam mais fáceis, mas ficam mais claras. Você consegue lidar melhor com as cartas na mesa. Então, assim, não tente só equilibrar as coisas quando se trata de rotina e quando se trata de sono. Uhum. Estabeleça prioridades. Não, a minha prioridade hoje é fazer o meu filho dormir bem. Você vai ter ônus, mas você vai ter muitos bônus, né? Eu tive fase do meu filho, por exemplo, o desmame. Foi uma fase muito difícil, né? Meu filho tinha que mamar a cada 2 horas, acordava, depois 3, depois 4 horas, né? Até que ele teve um momento ali de associação de sono. E aí eu não quis equilibrar as coisas. Minha prioridade hoje é fazer um desmame bem gentil e ensinar ele a dormir sem nenhuma associação de leite, de mamadeira ou de peito. Então, o que eu fiz? Botei isso como prioridade e fundo naquele objetivo. Então, é isso que às vezes os pais precisam fazer. Seu filho está tendo muita dificuldade, você tá vendo que está tendo um prejuízo bem significativo na vida dele como um todo, estabeleça essa prioridade. Minha prioridade hoje é regular o sono do meu filho. E vá fundo. Você vai ter coisas que você vai precisar deixar para lá, compromissos que você vai deixar para lá também, mas você vai ter um resultado, com certeza. Uhum. Rebeca, a nossa conversa foi maravilhosa. Eu tenho certeza que quem nos ouviu despertou ali uma chave para aquelas pessoas que ainda não tinham entendimento do quão importante é o sono para a vida de uma criança e que a partir dessa nossa conversa, com certeza vão equilibrar aí, né? Vão organizar melhor a agenda para que os pequenos tenham uma boa noite de sono. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre uma alegria poder participar e somar, né, aqui com vocês. E eu sempre estou à disposição para o que precisar. Obrigada. O sono é uma necessidade vital para que as crianças cresçam saudáveis, felizes e equilibradas. E a boa notícia é que hábitos simples do dia a dia podem transformar a rotina do sono. Estabeleça horários, reduza estímulos, seja consistente e lembre-se, buscar apoio profissional quando necessário também é um ato de cuidado. Se esse episódio te ajudou, compartilhe com outras famílias. Semana que vem tem mais Saúde em Dia. Até lá e cuide bem de você e dos pequenos. Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida.